E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com, um lugar onde você encontra áudios toda semana que querem lhe ensinar Bíblia, teologia, espiritualidade. E aqui no YouTube tem vídeo toda quarta e sexta. Na quarta-feira, Bíblia, teologia e espiritualidade, e na sexta indicando para você algum livro bacana, algum livro que eu tô lendo, algum livro que eu recebi, alguma caixa que eu recebi. Então, nos acompanhe aqui também no YouTube, inscreva-se no nosso canal, ok? Ative o sininho, tá tudo aqui embaixo, ou no celular, o sininho vai aparecer do lado para você apertar. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você será notificado. E é claro, se gostar do conteúdo, aperta naqueles símbolos assim, ó, que a gente chama de joinha, que daí o YouTube vai entender, tu gostou disso aí, vou mandar mais vídeos desse canal aí para ti. Tá bom, gente? Então nos acompanhe. Olha só, no vídeo dessa semana, dessa quarta, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre autoridade, liderança, e a gente tem que entender alguns textos bíblicos aqui que são bem importantes para que a gente tenha um ano de 2018 aí, ou se você estiver assistindo no final de 2018, não importa, para que a gente entenda o papel do líder na nossa igreja. Isso é muito fundamental. Mas antes, eu queria que você assistisse esse vídeo aqui, tá aparecendo um cardzinho aqui no YouTube. Assiste esse vídeo porque nele eu falo sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. E de certa forma, este vídeo é uma continuação do que eu falo nesse vídeo que eu estou indicando aqui no cardzinho, no caso. E o link também está aqui na descrição do vídeo, ou onde quer que você esteja vendo esse vídeo, o link para o sacerdócio universal de todos os crentes está acompanhando também. Mas, gente, resumindo o vídeo que talvez você não queira ver, todos os cristãos são responsáveis pela correta doutrina, por cuidar um do outro, sabe? Todos os cristãos regenerados que compõem a igreja possuem essas funções, possuem dons para o bom andamento da obra do Senhor na igreja. Só que, então isso é fato, todo mundo é responsável, todos nós somos dinamizados para cumprirmos a nossa tarefa, para sermos cristãos, inclusive se a gente for levar a sério o Novo Testamento e a própria herança da Reforma, os cristãos também podem ordenar, fazer aí, ministrar as ordenanças, né, o batismo, a ceia, porque nada no Novo Testamento diz que tem que ser somente apóstolos ou presbíteros e tudo mais. Então, para entender melhor, ver o vídeo que eu já indiquei aqui. Então, tendo isso como base, a gente já tem isso claro que todo mundo, todo regenerado é responsável pela igreja. Mas a gente vê também na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, que desse corpo de pessoas que foram salvas por Jesus e que compõem a igreja, algumas recebem o dom de liderança. E a gente vê também Paulo, por onde passa, instituindo presbíteros. A gente vê que líderes são colocados à frente dessa comunidade. E isso é muito comum, porque a igreja no Novo Testamento, eu gosto do que o Keller fala aqui no Igreja Centrada, livraço de edições Vida Nova, tenho lido ele bastante. A igreja, ela é um organismo, mas ela é também uma organização. Então, para que essa estrutura permaneça, é comum que tenha uma liderança, ou seja, dentro do corpo desses irmãos e irmãs, algumas pessoas são destacadas para servirem de tempo integral, para labutarem, para prestarem esse serviço à comunidade. E que serviço que é esse? O cuidado, prestar o cuidado, ser guia, pregar a palavra. É por isso que quando Paulo fala aos Efésios, ele fala de pastores mestres, porque os pastores ensinam. Então, e no capítulo 12 aos Romanos, Paulo fala do dom da liderança. Então, no meio desse povo, alguns são destacados. E é interessante que, se eu não me engano, 1 Timóteo 3,1, Paulo fala que aquele que almeja o episcopado deseja boa coisa. Então a gente tem na comunidade, a gente nunca vai entender plenamente isso. Por quê? Na comunidade tem pessoas que almejam, então é um desejo que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu tenho um dom que eu recebo de Deus. Então esse dom que eu recebo desperta em mim o desejo e, acima de tudo, gente, é a comunidade que vai reconhecer o meu dom. Por exemplo, eu não vou dizer, gente, eu tenho o dom de ensino, eu sou mestre, eu sou um mestre, eu sou um pastor mestre. Não, eu não posso falar isso. Quem vai falar para mim é a igreja. Bibo, você prega bem, você ensina bem. Bibo, você é um mestre. Fulano, você é misericordioso. Fulano, você é um evangelista. É a igreja que reconhece em nós os dons. Mas falando da liderança, então tem essa coisa, alguns almejam a liderança e na verdade todos que lideram a igreja deveriam ter esse desejo dentro de si, né? Então existem esses líderes. E Paulo fala
na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 12, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor e os admoestam. Aqui presidem não é no sentido que eles são governantes e que eles são maiores, não. É que eles cuidam. Aqui presidir é no sentido de cuidado. Então Paulo está falando de irmãos que estão no meio e que a gente deve reconhecer o trabalho desses irmãos, tá? Que a gente tenha um grande apreço, que a gente reconheça. E aqui reconhecer tem a ver com honrar esses irmãos que presidem, né? Ou seja, eles cuidam de nós, eles exercem um grande trabalho no nosso meio e eles nos admoestam, ou seja, eles puxam a nossa orelha quando a gente precisa. E na verdade, a gente sempre precisa, por quê? Porque nós somos um povo e a gente precisa ser cuidado. Assim como esses irmãos também precisam ser cuidados. Mas quando a gente está numa igreja, que é esse organismo e também uma organização, nós de alguma forma nos submetemos a essa autoridade. Porque assim, ó, se essas pessoas são destacadas do nosso meio para serem nossas líderes, ou para serem nossos líderes, pessoas destacadas, tá certo, né? Então, se essas pessoas são destacadas para serem nossos líderes, de alguma forma a gente, e alguns comentaristas aqui entendem que uma autoridade também recai sobre essas pessoas, Então, e é por isso que até o autor aos Hebreus vai falar no capítulo 13, no versículo 17, obedeçam aos seus líderes e estejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Tá? Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, olha só como esses textos se casam. Vamos reconhecer a autoridade dos nossos líderes. Vamos reconhecer e, nesse sentido, ser submisso, porque quando eu sou submisso ao meu líder, eu, na verdade, estou sendo submisso ao Evangelho. E aqui, gente, antes que você já fique meio bravo, eu estou falando de líderes que são tementes ao Senhor. Não estou falando de carrascos. E aqui eu já abro um parênteses que é importantíssimo. Se você duvida da autoridade, da liderança da pessoa que está à frente da sua igreja, saia dessa igreja. Sério? Saia dessa igreja. Porque nós temos que estar numa igreja onde eu olho, né, para aquele pastor que está lá na frente e eu reconheça a autoridade de Deus sobre a vida dele. Só que olha só o que o Bruce aqui, ou o comentarista, fala, tá? Quando ele vai comentar 1 Tessalonicenses. Eles devem ser respeitados, literalmente conhecidos, reconhecidos e estimados em amor, não em virtude de encanto pessoal, mas pelo serviço que fazem. Ou seja, então nós reconhecemos essas pessoas porque elas prestam um serviço. Se a pessoa que está na frente da sua igreja não presta um bom serviço, e o capítulo 13 de Hebreus vai falar muito de serem guias. Se você não reconhece isso, ele é um péssimo pregador, não pastoreia direito, então abandona, vá procurar um lugar onde você encontra um líder que você fale: eu me submeto a essa liderança. Porque isso é bíblico, né? Então eu estou falando aqui de líderes, quanto tempo já? 8 minutos. Eu estou falando de gente aqui que é submissa, líderes que são também regenerados, crentes. Então, e se eles têm esse dom da liderança, eu me submeto a eles. Eu preciso ser liderado, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser pastoreado. Então, eu preciso também reconhecer, eu preciso honrar essas pessoas. Quando foi a última vez que você chegou para o seu líder e deu uma palavra de apoio para ele? Sabe, deu uma força: cara, tô contigo, conta comigo. Sabe, quando foi a última vez que oramos pelos nossos líderes, pelos nossos pastores? Quando foi? A gente tem que se perguntar essas coisas, porque o texto bíblico deixa bem claro que nós temos pessoas que estarão à frente da igreja. Essas pessoas não são melhores, elas não são superpoderosas, mas entendemos, e eu entendo, e alguns comentaristas aqui entendem, que o fato deles estarem à frente, deles terem esse dom da liderança, deles terem escolhido estar à frente da igreja, de alguma forma traz para eles também autoridade. Porque traz uma cobrança maior, não é o que Tiago fala lá no capítulo
Tiago fala, capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Ou seja, quem escolhe o episcopado também está ciente de que será cobrado, né? Ele vai ser cobrado com mais rigor, porque inclusive é o que Paulo fala lá para Timóteo, tá? Assim, a galera vai ser mais pesado para essa turma. Então, se é mais pesado, subentende-se então que terá também uma autoridade, tá? Fiel é a palavra. Se alguém, Paulo escrevendo a Timóteo no primeiro capítulo, no capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Tá? Então é uma excelente obra e esse cara aqui, ele vai ser mais cobrado. Então se ele vai ser mais cobrado, tem também uma autoridade que está sobre a vida dele. Então, gente, leio mais uma vez o texto para nossa reflexão aqui, para a gente botar em prática isso também nas nossas igrejas. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor, ou seja, que cuidam, que governam, e os que os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, não por causa delas, mas por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê respeito, que o Senhor nos dê apreço pela liderança da nossa igreja e que os nossos líderes sejam cada vez mais bíblicos, mais guiados pela palavra, para que a gente possa também ter esses guias que realmente nos guiam pelo caminho da palavra e não por caminhos tortuosos e de seus pensamentos loucos. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim permitir.